A palavra medo tem origem no latim metus, que significa receio, apreensão ou temor. Mexendo com os seus hormônios, o medo faz com que você não queira continuar na situação em que você se encontra. E como qualquer outro sentimento, ele também tem um motivo de existência. E seu motivo de existência é você não jogar no Vasco. Oi, eu sou o Victor. E eu sou a Tucky. Você já sentiu medo? Bem, provavelmente, mas esse medo foi de alguma situação de morte, como dar de cara com um urso, ou alguma outra situação mais moderna, tipo andar de rua de noite, ou mais leve talvez, como ter medo de ter esquecido de pagar alguma conta depois que percebeu que sobrou mais dinheiro do que o comum. Que específico? É. A sensação de medo começa antes, com antecipação, te causando ansiedade, fazendo você ficar com medo antes de algo realmente acontecer. Mas depois a gente sente o medo de verdade. As partes do cérebro responsáveis por essa reação são principalmente a amígdala, que faz parte do sistema límbico, onde processamos as informações, e o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que trabalha com a resolução de problemas e com o controle de impulso, entre outras coisinhas. Você acha realmente que alguém entendeu o que você falou? Alguém entendeu sim, quem não entendeu quero mais que se f... A amígdala é responsável por regular o sistema emocional do nosso cérebro, e o córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio social e a tomada de decisões. Tem outras coisas, mas é tipo isso. Os sinais chegam mais rápidos na amígdala, que aciona o pânico, que produz uma resposta instintiva. Esse é o motivo do susto que a gente leva. Agora, o medo é uma sensação causada pela liberação de hormônios como a adrenalina, que faz com que seus batimentos cardíacos acelerem, que funciona em resposta a uma estimulação hostil, física ou mental, que serve para você ficar preparado para uma situação de luta ou fuga. O medo do ser humano e de outros animais é extremamente importante, porque serve para te manter vivo, porque ele te faz evitar situações perigosas que poderiam te matar. Mas nós sentimos medo de coisas que não podem nos matar. E é aí que vem a parte psicológica do medo, e uma delas são as fobias. As causas das fobias ainda não são completamente conhecidas, mas são relacionadas com fatores genéticos ou histórico familiar. Quando se tem uma fobia, se tem vários problemas, principalmente quando for algo que seja bem frequente na sua vida, como medo do escuro ou medo de multidões. Quando você sente medo da sua fobia, ela começa na parte da ansiedade, porém ela não sai desse estágio. Você acaba ficando apenas na ansiedade, te causando sinais de aflição ou algumas reações mais graves, como correr ou fugir. Na maioria dos casos, evitar o objeto da situação é o sintoma mais comum. Agora, em casos de agorafobia, por sua vez, também há a possibilidade de sintomas como sensação de aprisionamento, impotência ou ataque de pânico. Já na fobia social, além de tudo, a pessoa pode sofrer com depressão e isolamento social. Agora, tem uma coisa que é bem estranha nos seres humanos, O quê? o que o povo chama de Vale da Estranheza, que é a sensação que sentimos quando olhamos algo que não parece muito humano, mas não é completamente humano. Essa expressão foi criada pelo cientista japonês Masahiro Mori no campo da engenharia robótica. A aversão que as pessoas sentem por robôs muito parecido com pessoas reais. Isso foi criado um gráfico que explica sobre o Vale da Estranheza, com as variações de semelhança em relação à aceitação humana. Primeiro tem, por exemplo, robôs industriais que não possuem qualquer semelhança com nenhum ser humano. E avançando um pouco mais no gráfico, a gente tem algumas coisas com aparência mais antropomórficas, como alguns robôs com uma aparência mais humana ou alguns desenhos. E nesse lugar que entra o próprio Vale da Estranheza, o espaço onde a aceitação humana vai lá pra casa do cara. E depois do Vale da Estranheza que vem o ser humano, ou algo idêntico a ele. O pior disso tudo é se você parar pra pensar que isso é uma característica adquirida com a evolução.
Você só precisa parar e pensar por que a gente precisava que o nosso cérebro desse o sentimento de repulsa para a gente conseguir discernir a diferença de um ser humano para algo que apenas parecia um ser humano. Não fala assim, você assusta quem tá assistindo. A ideia é essa, ué. Mas assim o povo não vai querer assistir mais. É óbvio que eles vão querer assistir, mas olha o ser perfeito que tá falando com eles. E você também, fofinha. Existem vários gêneros de história, e dá pra falar bastante sobre os vários gêneros e tal, mas a gente vai falar de terror, que é amplamente usado em todos os tipos de mídia e consegue gerar vários sentimentos, desde apenas susto até desconforto, sendo um estilo de história que possui várias ferramentas de escrita, da narrativa e de construção do audiovisual. Cada estilo de mídia tem diferentes formas de conversar com a pessoa que está consumindo aquela obra. Filmes, jogos e livros possuem formas diferentes de linguagem, então eles precisam se adequar à própria linguagem para poder falar o que quer. Primeiro, os filmes. Eles são uma linguagem que se utiliza da narrativa, do visual e auditivo. Mas nem todos os filmes usam da mesma forma esses três, obviamente. O vídeo e o áudio em geral é usado pela maioria, principalmente dos filmes maiores e mais famosos. Mesmo que ainda existem outros filmes que possuem as três da mesma maneira, ou um mais forte do que o outro, ou a narrativa mais forte do que o outro. Os jogos são uma mídia bem diferente, já que você consegue interagir com o jogo. Assim acaba mudando a forma que você vai sentir medo, porque você não vai estar apenas vendo, você está inserido no ambiente do jogo. A imersão é o que move toda essa sensação de medo, que você faz com que você sinta o mesmo que o personagem. Os livros são uma forma de mídia bem mais peculiar, porque você não tem nenhuma forma de audiovisual, obviamente. O livro, ele possui apenas a ferramenta narrativa, fazendo com que a única coisa que você possa transmitir a sensação de medo seja apenas o contexto que os personagens estão inseridos. E por causa disso que o terror é um gênero muito conhecido, e também é muito importante para a indústria. Porém, esses não são as únicas formas de mídia, como assim dizer, até porque ainda existe a internet. As creepypastas, por exemplo, são bem exclusivas, né, da internet. E também eram muito mais simples antigamente, não possuindo muito contexto e sendo apenas pequenas histórias com alguma imagem de terror atrelada. Apesar que ainda existia muita criança que sentia muito medo delas. Elas ainda cumpriam seu papel. Hoje em dia, as creepypastas foram trocadas pelos chamados analog horrors, que por sua vez são muito mais elaborados do que as creepypastas. O terror analógico, em português, né, é um subgênero do terror, sendo uma variação da técnica narrativa chamada found footage, que consiste na ideia de que são apenas algumas gravações encontradas por outra pessoa, não internamente ligada com a história, ou ligada também. O terror analógico nasceu na internet, onde ainda permanece. Ela ainda é bem distante dos outros tipos de mídia que a gente falou, mesmo ainda usando os 3 pontos que a gente falou. Mas muitos são mais visual, tendo imagens bem perturbadoras, que muitas das vezes dá o sentimento de medo através do desconforto. Por conta de ser um gênero found footage, muitos são ligados à nossa realidade, te dando mais medo por levar esses perigos para a vida real. Pera, mas cadê a conclusão? Como assim? Não tem nada escrito na conclusão. É porque eu deixei pra gente falar meio que no improviso, né? Igual acontecer na escola e tudo. Mas eu não sei falar no improviso. Mas eu sim. O medo é extremamente importante para a sobrevivência e o próprio entretenimento, mas também ele pode acabar saindo do controle, causando diversos problemas. E igual aos outros sentimentos, todos são extremamente importantes para você ter experiência em todos os momentos da sua vida, para você poder realmente sentir que você tá vivo.